Estamos começando mais uma semana, mais um programa Escola Bíblica, numa temporada muito especial, o sentido da fé. A confiança que nós temos, que é base sólida para acreditarmos na criação, acreditarmos que Deus é um Deus dos princípios e valores. E especificamente essa semana a gente vai falar sobre isso, sobre a criação, a fé na criação. Será que faz sentido acreditar num Deus criador? Será que faz sentido acreditar mais numa explosão cósmica, num Big Bang? A gente vai trabalhar um pouco sobre isso hoje, durante a semana também. E os princípios e também os textos bíblicos que apresentam Deus como Criador. Te espero a partir de agora, já estamos ao vivo aqui no programa Escola Bíblica. Até já! É sempre bom reencontrar você aqui no programa Escola Bíblica, pessoas queridas de todos os cantos que estão acompanhando a gente, não somente de todos os cantos do Brasil e fora, mas também de várias crenças, várias denominações acompanhando. Tem gente que é da Igreja Universal, tem gente que é da Igreja Católica, pessoas que não têm nenhuma denominação, pessoal da Bola de Neve, pessoal também da Assembleia de Deus, adventistas, batistas, pessoal da Umbanda, kardecistas e muitas pessoas que, quem sabe, têm outras denominações e religiões que eu não citei aqui. Você é muito bem-vindo. Nós temos como base, nesse programa, apresentarmos os princípios bíblicos, o que a Bíblia fala sobre determinados temas, e com isso a gente vai abrindo temporadas. Dentro de cada temporada a gente tem um tema da semana também. E eu lembro a você que essa temporada fala sobre a fé, o sentido da fé. E essa semana, diferente das outras que virão e já foram também, nós estamos falando sobre a fé e a criação. Semana passada, nós tivemos um assunto bem interessante aqui, que foi fé e a pós-modernidade. Semana que vem a gente vai falar um pouquinho sobre outro tema, mas preparem, essa semana é um tema bem interessante, a criação. Você acredita que existe um Criador realmente que criou o mundo em 6 dias? Existe um Criador ou uma explosão cósmica, algo que foi gerado pelo acaso? Aí é uma questão de você acreditar ou não, e a gente vai entender na Bíblia qual que é o posicionamento e as reflexões que ela traz para a gente também. Antes de mais nada, a gente vai orar, vamos pensar um pouquinho sobre o que é fé primeiro, a gente vai pensar na nossa confiança em Deus, na nossa fé, e então vamos ao tema específico do dia de hoje também, tá bom? Senhor, obrigado mais uma vez porque o Senhor tem cuidado de nós, obrigado por cada telespectador, cada amigo que nos acompanha, e de uma maneira muito especial eu quero agradecer acima de tudo por Tua presença ao nosso lado, por Tua companhia, por Teu grande amor e por que o Senhor é o nosso Deus, o nosso Criador. Nos colocamos hoje em Tuas mãos, oramos em nome de Jesus. Amém. Olha, eu não quero começar hoje sem mandar alguns abraços. Eu prometi alguns abraços aqui, pessoas queridas que estão acompanhando a gente. E um abraço para a primeira pessoa de hoje foi a Inês e o Givanildo. E também para o filho Fabrício, ela fez questão de escrever: "Ô pastor, por favor, manda um alô para mim", mandou uma foto aqui, ela trabalhando no trabalho dela aqui nas nossas redes sociais. Obrigado então para a Inês, para o Givanildo e para o Fabrício. Ela acabou não dizendo de onde é, mas um abraço muito especial para você também. Temos também a Elaine dizendo o seguinte: "Meu nome é Elaine, moro na Paraíba. E eu gostaria que você mandasse, pastor, um abraço para mim, sou evangélica, sempre vou à igreja e estou acompanhando também o programa Escola Bíblica. E eu quero mandar um abraço também especial para o pessoal, para os amigos queridos da Igreja Adventista do bairro Vila Matilde, em São Paulo. Estive esse final de semana, no sábado lá, nós estudamos a Palavra de Deus juntos, com todo aquele protocolo, aquele cuidado, mas foi bom estar ali pregando para os irmãos, alguns presencialmente, dentro da possibilidade, outros através das redes sociais acompanharam ali também.
Então, um abraço muito querido para toda a igreja Vila Matilde, toda a grande São Paulo também acompanhando a gente aqui, tá bom? Muita gente de São Paulo, se você também é dessa região, eu aguardo o seu contato aqui também, tá bom? O que é fé para você? Você tem uma definição sobre fé? Nós falamos na segunda semana sobre fé. Falamos aqui, o tema era exatamente esse, o que é fé? Foi a segunda semana dessa temporada. Mas eu quero que a gente pense um pouquinho, porque sempre, vez ou outra, a gente volta no aspecto da fé, porque é o tema geral da temporada aqui, tá bom? Para a gente pensar no conceito bíblico sobre fé, eu quero abrir a Bíblia. Você pode abrir na sua casa aí, o texto está na tela de Hebreus 11, verso 1, que diz o seguinte: Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Esse texto tem uma palavra que foi traduzida no português que traz um sentido bem lógico para a gente. Mostra que a fé tem que ser racional. Qual é a palavra? A prova das coisas. Você não pode ter fé em algo que você não tem evidências que aquilo seja verdade. Caso contrário, e a gente já mencionou em algum momento aqui, isso se torna um chamado fideísmo, né? Que na tradução, a palavra fideísmo, ela acaba sendo traduzida como fé também. Vou apresentar para você na tela aqui o significado dessa palavrinha que eu disse agora, fideísmo. Vem do latim fides, que significa fé. Mas existe uma diferença entre fé e fideísmo, porque na prática, fé é você acreditar em algo que você percebe que existe lógica, coerência e evidência para aquilo. No entanto, o fideísmo ele é basicamente irracional. E você possivelmente conheça pessoas que são apaixonadas por líderes, sejam eles religiosos, sejam eles políticos, e é uma paixão, uma crença irracional. Mas existe uma religiosidade irracional também. E não é isso que a Bíblia fala. Ela não espera robôs, pessoas que não pensem, não raciocinem. A própria palavra de Deus diz assim que o culto, diferente do que a gente tem visto, ele tem que ser um culto racional. Você tem que entender que existe um Deus que nos ama, sim, mas existe uma razão por detrás do seu amor para com Ele. É porque Ele te amou primeiro, não é simplesmente pela emoção. Fé não é puramente emoção, mas é razão também. Essa crença que eu estou mencionando aqui, ela está baseada na ideia de que todos os conceitos religiosos, como por exemplo acreditar em Deus, fidelidade à Bíblia como a palavra revelada, entre outros, são inalcançáveis à razão. Então, o fideísmo diz assim que crer em Deus, crer na Bíblia e crer em outras coisas, não dá para a gente racionalizar, colocar razão, apenas fé, mas não é isso que a Bíblia diz. É um erro, porque Deus também deu razão para estudarmos as nossas crenças e fundamentarmos as nossas crenças também. E por isso que a gente estuda a Bíblia, porque na Bíblia, por mais que algumas pessoas digam que não, existe razão para acreditarmos na Bíblia. E por enquanto a gente está introduzindo o aspecto fé, né? E a gente vai trabalhar ainda durante essa semana o aspecto também criação. Para que uma fé seja também racional, lógica, isso se chama, e existe uma forma de defender essa fé lógica chamada de apologética, né? Que é a defesa racional da fé. Já ouviu falar de apologética? Dos apologetas, dos grandes defensores da fé? Eles não defendem uma fé sem sentido, eles defendem uma fé racional. Essa semana a gente vai falar então sobre criacionismo, fé e ciência. Agora eu começo com uma pergunta para você pensar aí. Existe uma contradição entre razão, fé, ciência e criação? Tem muita gente que pensa assim, criação não tem nada a ver com ciência, é só fé. Criação não é lógica. Não faz muito tempo que uma manchete num jornal eletrônico, e
e eu já mencionei em algum momento isso aqui também, sobre o Big Bang, eu quero mencionar para você, fala que o Papa, até então noticiado no dia 28/10/2014, o antigo Papa Francisco, fez declarações sobre a ciência, né? E aqui está uma síntese da ideia dele. Big Bang e teoria da evolução não contradizem o cristianismo, diz o Papa. Então, na visão do líder católico, o Papa Francisco, até então o Papa anterior, é que existe uma conexão entre razão, evolução e criação, que dá para associar as duas coisas. E eu volto a perguntar para você, existe uma conexão entre as duas coisas? Ou existe uma contradição, uma inconvergência? Uma coisa nós temos certeza, e eu quero que você pense comigo. Deus deu a razão para estudar e fundamentar as nossas crenças. Quando a gente fala em criacionismo, em crer num Deus criador, nós temos evidências. Isso é um mandamento bíblico chamado de apologética, que eu já falei, e olha o que a Bíblia diz. 1 Pedro 3, verso 15, sobre a fundamentação de acreditarmos num Deus criador. Antes, santifiquem Cristo como Senhor no coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir razão da esperança que há em vocês. Olha só que interessante o que Pedro diz. Nós temos, você que se tornou um cristão, que é um cristão ou que não é, independente daquilo que você acredita, você tem que ter argumentos. Porque se alguém pedir para que você argumente a favor da sua fé, você tem argumentos para apresentar razão para aquilo que você acredita. Você pode dizer assim, eu acredito em Deus porque Deus é bom. E alguém pode questionar você, mas qual que é a razão que você tem para acreditar que Ele é bom ou não? Por isso é importante nós estudarmos, né? O próprio Jesus, ele respirava as doutrinas que ensinava, né? E ele apresentava com lógica, com razão, tudo o que ele dizia. Eu quero apresentar para você mais um texto aqui de Marcos, capítulo 1, verso 22, que diz assim: maravilharam-se de sua doutrina, porque, olha o que Jesus fazia, os ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Então, a forma como Jesus ensinava era uma forma com autoridade, com sentido forte, com firmeza, com razão. Então, sempre que nós aprendemos ou formos aprender algo sobre o início de tudo, que é a criação, por que você crê num Deus criador? Porque eu creio, nós temos que ter uma razão para isso. Senão eu e você nos tornamos motivos de zombaria das pessoas. Após o intervalo, eu quero apresentar para você um aspecto interessante que a Bíblia fala sobre a criação. Uma coisa que poucas pessoas já ouviram falar sobre isso. Nós temos um bloco inteiro para a gente trabalhar esse aspecto, é bem interessante e eu quero que você pense comigo sobre um aspecto importante e relevante que a Bíblia fala sobre a criação. A gente volta já, estou esperando você. Já de volta ao vivo para você e eu quero com muito carinho agradecer você que acompanha o programa, em especial nesse dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, a você mulher que tem acompanhado a gente, nosso público mais forte aqui, mais presente são das mulheres, né? Então, de uma maneira especial, queria parabenizar você por esse dia, por essa data tão especial, que você se sinta valorizada hoje. Eu sei que a sociedade realmente é difícil, né? No sentido de valorizar realmente a mulher, como Deus valoriza, como Jesus valorizou, mas não se esqueça que você
é a obra-prima da criação. Já que a gente está falando sobre a criação hoje, né? O auge da criação foi a criação da mulher. Que Deus abençoe você. Aproveito e mando um abraço especial para minha esposa, para minha mãe, minha irmã também, as mulheres da minha vida aí, e para você, mulher, que está acompanhando nesse momento o programa Escola Bíblica. Sinta-se abençoada por Deus e não se esqueça que você é a cereja do bolo da criação, tá bom? Nós já mencionamos um conceito falso do que é fé. Falamos um pouquinho aqui sobre a questão de que a fé não deve ser uma fé somente voltada para a emoção, ela tem a ver com racionalidade e também racionalização. Mas o assunto de hoje é bastante complexo. Nós contamos, inclusive, com a ajuda do Dr. Eduardo Lutz. Eu agradeço ele pela ajuda, pelo apoio. E a gente vai começar hoje, amanhã a gente vai fechar esse ponto e vamos trabalhar ao longo da semana sobre a criação, tá? Presta atenção nesses pontos aqui. Durante muito tempo, tanto os cientistas quanto a visão religiosa acreditavam que o universo era infinito, eterno e estável. Ele sempre teve uma trajetória linear ao longo da história, um infinito, e vai permanecer infinitamente também. Mas eu quero começar com um texto de Hebreus, capítulo 11, verso 3, para a gente começar a entender o sentido e o início da criação. Antes da criação da terra, mas a criação do universo como um todo. Hebreus 11, 3 diz o seguinte: o universo teve um início que foi criado do nada, ex nihilo, por meio da palavra de Deus. E você pode ler com calma depois. Criado do nada, ex nihilo, é a palavra bíblica que expressa que Deus criou o universo do nada. Quando a gente vai a alguns estudos mais recentes, apontando a criação do universo, a gente entende o seguinte, que quando se fala em tempo de criação, tem a ver com o espaço também. Então, quanto mais o tempo vai, vamos ver se a gente consegue entender junto aqui. Quanto mais o tempo vai passando, a partir da criação do universo, quando Deus criou, mais o espaço vai crescendo também. Mais o universo vai expandindo. Há uma expansão do universo, uma proporção maior. E as primeiras evidências disso, elas foram registradas por esses dois homens aqui, Georges Lemaitre e Edwin Hubble. Eles confirmaram que o universo, ele expande em tempo e em espaço também. Hebreus 11, verso 3 diz o seguinte: pela fé, nós entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê não foi feito do que é invisível. E aqui chega um ponto interessante. Quando a gente fala em universo, o que você pensa? Deus criou o universo. O que significa Deus criou o universo para você? Parece uma palavra ou uma pergunta aparentemente sem sentido às vezes, mas a ideia de universo, ela é importante porque é o seguinte, muitas pessoas imaginam o seguinte, e eu quero até mostrar uma imagem para você aqui, depois a gente volta nesses outros personagens que a gente vai citar. Imagine essa imagem do universo aqui, né? Do cosmos, do universo. E você está vendo alguns exemplos de planetas aqui. Muita gente, mesmo dentro do cristianismo, acreditava o seguinte, que isso tudo já existia como universo, e Deus, após a criação, quando Ele criou o universo, Ele foi criando os planetas, as estrelas. Será que é isso? Já existia a imensidão e depois Deus colocou os planetas compondo o universo. Essa ideia de que o universo é eterno, a gente vai entender um pouquinho mais. Mas na segunda metade do século XX, e aí eu volto a esses homens aqui, Albert Einstein e David Hilbert descobriram independentemente a teoria chamada teoria da relatividade. Essa teoria da relatividade resolveu mistérios, como, por exemplo, que o universo não é eterno, ele teve um início. Então,
O universo teve o início. E o que é esse universo? A gente vai entender aqui, tá? Alguns físicos, e a Bíblia está falando sobre isso, a Bíblia confirma, olha que interessante a gente olhar na Bíblia, que alguns erros de cálculos apontavam que, na verdade, o universo sempre existiu. Não, eles entenderam de maneira equivocada, mas alguns anos mais tarde, um padre católico, que esse padre entendeu, estudando um pouco mais a ciência, que houve o início de tudo. Eu quero apresentar para você aqui uma imagem bem interessante, que é essa imagem aqui. Vamos ver se a gente consegue visualizar isso e tentar entender o ponto que a gente quer chegar. Aqui é uma representação do universo. Nessa parte azul que você vê à sua esquerda, é como se fosse o início de tudo. E então o universo vai passando o tempo e você vai percebendo, vai indo, o tempo vai passando. E conforme o tempo vai passando, vai abrindo, vai crescendo. O que significa isso? Quanto mais o tempo passa, mais novos planetas, novas galáxias vão surgindo. É isso que acontece, cientificamente. Agora, uma coisa que é interessante a gente perceber é que o fato de ter iniciado algo aqui foi a poderosa ação e palavra de Deus que criou o universo. É verdade que muitas pessoas acreditam que houve uma explosão cósmica, né? O chamado Big Bang. Mas o que a gente tem que entender? Que quando existe uma explosão, acontece uma chamada lei da entropia, uma destruição. Se existisse uma explosão no início aqui, as coisas se desorganizariam consequentemente. Mas Deus falou no início e então as coisas começaram a acontecer de maneira cada vez mais organizada. Ok, pastor? E antes de Deus criar o universo? Aqui está o universo, é um exemplo, né? E antes disso, existia um nada, só existia Deus. Só que a nossa mente é muito finita para entender isso. Vamos tentar imaginar. Tá bom, Deus criou o universo. Não existia nada. Ah, mas não existia o escuro, a imensidão, e depois Deus criou os planetas. Não, não existia nada, simplesmente nada. É isso que a Bíblia diz. Como entender isso? Existia somente Deus antes da criação do universo. Quem somos nós para compreender isso? E Deus, de uma maneira maravilhosa, Ele, num determinado ponto da história, Ele criou o universo. E a partir da criação de Deus, Ele começou a organizar as coisas. Sobre a criação, antigamente, quando não havia conhecimento sobre esse assunto, as pessoas pensavam em uma criação do universo como uma criação da matéria, né? Dos mundos, dos planetas. Mas eu reforço para você que, no entanto, a Bíblia diz em Hebreus capítulo 1, verso 2, Hebreus 11, verso 3, no original grego, que Deus criou inclusive tudo que existe ao nosso redor. Existia somente Ele. Há muito tempo Deus falou de várias maneiras aos antepassados, diz o livro de Hebreus. Vamos ver se a gente encontra o texto. Hebreus 1, verso 1 e 2, diz assim: há muito tempo Deus falou de muitas vezes, de muitas maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Jesus estava presente na criação do universo. Eu ouvi um exemplo interessante, nós temos pouco tempo, mas existe lógica em tudo que Deus faz. Existe açúcar na areia, na terra? Existe açúcar no grão? Não existe. Mas a fruta, existe açúcar, mesmo o grão não havendo, mesmo a terra não havendo, porque Deus vai construindo as coisas. Deus é um Deus de organização, um Deus que do nada cria as coisas. E do nada criou você. E do nada criou a mim.
E durante essa semana a gente vai trabalhar um pouquinho mais acerca desse Deus maravilhoso, esse Deus criador, que criou você com um propósito muito e muito especial. Que Deus te abençoe. Amanhã eu te encontro mais uma vez aqui no programa Escola Bíblica, se Deus quiser, ao vivo, 8h30 da noite. Vamos orar. Senhor, obrigado por mais uma vez nos encontrarmos aqui e podermos falar das grandezas da Tua criação. Louvamos o Teu nome e te agradecemos por tudo. Oramos em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Deus te abençoe muito. Não se esqueça, entre em contato com a gente, peça o estudo bíblico DVD, em especial, O Sentido da Fé. Entre em contato agora através do WhatsApp que você vê na tela, ou ligue para a gente também, é um presente da Novo Tempo. Que Deus te abençoe. Até mais. Tchau, tchau.